Cumprimento a igreja da paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos em Gênesis, capítulo de número 4. Temos o versículo 16. Que diz assim: E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de norte, da banda do oriente do Éden. Amém? Peço que os irmãos se puderem manter a Bíblia aberta para a nossa meditação nessa noite. Às vezes nós temos o costume, o hábito de aconselharmos alguém que vai começar a ler a Bíblia, ou convertido. Às vezes nós falamos, começa pelo livro de Provérbios, né? Porque é um livro de conselhos, o mais fácil para o entendimento. Ou nós falamos, começa lendo pelo Novo Testamento, que é mais fácil de compreensão. Mas quando nós olhamos para a Bíblia no modo geral, nós vemos que a Bíblia é um livro composto por vários livros, a qual conta uma história. A história da humanidade, da criação, do desenvolvimento da humanidade. E toda história ela tem um começo, meio e fim. E a Bíblia ela tem começo, meio e fim. E o primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis. Então, se nós queremos compreender a Bíblia de modo geral, é necessário nós valorizar a leitura e a meditação do livro de Gênesis. No capítulo 1 ao capítulo 2 do livro de Gênesis, vemos a criação do mundo. Nós vemos que o autor ele vai falar que há um Criador por detrás de tudo. A intenção dele não é explicar como Deus criou tudo, porque não há explicação para a forma que Deus criou. Deus simplesmente falava, haja, e tudo foi existindo do nada como se já existisse. Não tem explicação para a forma que Deus criou, porque Deus é um ser inexplicável. Ele pega do jeito que Ele quer e faz como Ele quer. E Deus ele cria, no capítulo 1 ao capítulo 2, temos a criação do universo. E Deus cria também o ser humano. Mas no capítulo 3, infelizmente, nós vemos a entrada do pecado no mundo. Nós vemos que o pecado vai entrar, vai corromper o ser humano. Vai corromper a imagem perfeita a qual Deus criou. E no capítulo 3 nós vemos que vai dizer algo muito lindo, que Deus descia à tarde, na virada do dia, para falar com o homem. Não era o homem que se achegava a Deus, mas era Deus que vinha até o homem para falar com o homem. Mas após a entrada do pecado, esta comunhão tão linda e perfeita é quebrada. Já não é mais Deus que vem falar com o ser humano, mas é o ser humano que precisa vir e se achegar a Deus. E no capítulo 4, nós vemos o primeiro culto pós-queda. Nós vemos o primeiro culto após a entrada do pecado no mundo. E nós vemos que para sentir Deus, para se comunicar com Deus, é necessário um esforço da parte do ser humano. E no capítulo 4, nós vemos o culto de dois irmãos, Caim e Abel. Caim era lavrador da terra, Abel pastor de ovelhas. Cada um leva do fruto do seu trabalho para Deus. Vai oferecer a Deus a sua oferta. E ambos são respondidos por Deus no culto, porque Deus sempre fala no culto. Deus fala do início até o fim do culto. É só nós prestarmos atenção. E Deus responde o culto de ambos. E baseado nesse texto, quero de forma rápida falar sobre culto e a valorização da palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós vemos que Abel e Caim se achegam a Deus e ambos oferecem a sua oferta. Porém, o texto vai nos dizer que Deus se atentou a Abel e a sua oferta e rejeitou a Caim e a sua oferta. Ou seja, Deus, antes de olhar para a oferta, Deus olhou para o ofertante. Deus, antes de receber a oferta, Deus olhou como o ofertante estava vindo ao culto. Porque algo que eu aprendi desde criança é que culto começa em casa. Culto não começa quando entramos na igreja, começa em casa. A adoração começa em casa. O culto se inicia em casa. É por isso que muitos não sentem a presença de Deus no culto. Porque pensa que culto é só aquelas 2 horas dentro da igreja. E não é. Culto é 24 horas por dia. Às vezes nós temos o costume de dizer, na hora que nós estamos indo na igreja, agora eu vou entrar na presença de Deus. Mas Deus ele não habita no templo. Deus ele habita em mim, Deus habita em você. Então o culto não é 2 horas, é 24 horas. Você não entra na presença de Deus quando você vem à igreja. Não, você levanta na presença, você caminha na presença, você acorda na presença, você dorme na presença de Deus. Glória
Glória a A Deus. presença de Deus habita em nós, não no templo. Então é nós que temos que se oferecer como oferta agradável a Deus. Paulo, em Romanos capítulo 12, ele vai dizer: apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que isso é o vosso culto racional. O nosso corpo tem que glorificar a Deus. A nossa maneira de viver tem que honrar a Deus. Em Isaías capítulo 6, Isaías ele vai ver um vislumbre da glória de Deus, e ele vê serafins que voam acima de Deus, e ele vê que esses serafins vão adorar a Deus, dizendo que Deus é santo, santo, santo. Aleluia! A terra está cheia da sua glória. Mas antes de Isaías ver os serafins adorando a Deus, reverberando, dizendo que Deus é santo, ele vê que os serafins têm 6 asas. 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés, e com 2 voam. E depois eles clamam. E o que quer dizer cobrir o rosto, cobrir os pés? Reverência. Antes dos serafins prestar glorificação a Deus com seus lábios, com a sua boca, eles primeiro prestam reverência diante de Deus. Porque a adoração a Deus não se limita na voz. Adorar a Deus não é simplesmente abrir a boca e dizer o Senhor é santo. Mas adoração a Deus é também ter uma vida de santidade. Adorar a Deus não é simplesmente dizer o Senhor é justo. Não, é também ter uma vida de justiça diante de Deus. Adorar a Deus não é simplesmente dizer o Senhor é fiel, o Senhor não falha, mas é também ter uma vida de fidelidade à palavra de Deus. Em Romanos capítulo 6, versículo de número 13, Paulo é mais profundo em dizer: não apresenteis os vossos membros como instrumento de pecado, mas como instrumento de justiça. Paulo está dizendo: não use os membros do seu corpo como instrumento de pecado, mas use para a glorificação de Deus, porque foi Deus que nos formou. Então tudo aquilo que Ele fez volta para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então foi Ele que formou o nosso corpo, então o nosso corpo tem que glorificar e honrar a Ele. Então, em primeiro lugar, vemos que Deus olha para o ofertante antes da oferta. Temos que se apresentar como uma oferta agradável diante de Deus. Porém, quando Deus ele rejeita a Caim e a sua oferta, a Bíblia vai nos dizer, no versículo de número 5, que Caim irou-se fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Ele ficou bravo com Deus, porque Deus não recebeu o culto dele. Porque Caim pensava que Deus era obrigado a receber ele e o culto dele da forma que ele queria, do jeito que ele queria. E muitos são assim: não, eu quero servir a Deus do meu jeito, não, eu quero servir a Deus da minha maneira, ninguém tem que se intrometer, o meu corpo, minhas regras, eu faço do jeito que eu quero. Mas só que quando nós olhamos para a Bíblia, não se serve a Deus do jeito que quer, não é da maneira que quer, mas do jeito e da maneira que a palavra dele fala. Nós vemos então que Deus vai trazer uma palavra de correção a Caim. No versículo de número 7, Deus vai dizer: e se fizeres bem, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado já as porta, e para ti serás o seu desejo, sobre ele dominarás. Deus vai dizer: olha, Caim, você que tem que melhorar, o problema não está em mim, o problema está em você. Olha, Caim, se você não quiser também, não tem problema, porque Deus ele não vai ficar obrigando ninguém a servi-lo, porque Deus não fez robô, Deus fez seres com a capacidade de escolher, de decidir. E Deus não quer que se sirva a Ele, adore a Ele por obrigação, mas por amor. E Deus não vai abrir mão do confronto pelo conforto. Deus vai confrontar Caim. Deus vai trazer uma palavra de confronto a Caim, porque é isso que ele estava precisando. E assim como Deus, nós não podemos abrir mão do confronto pelo conforto, porque Deus estabeleceu a igreja na terra para ser coluna e escudo da verdade. Às vezes nós ficamos pensando: mas Senhor, se eu falar a verdade vai ofender. O mundo todo dia está ofendendo a Deus com seus pecados e não se importa. Fala o que quer, o que pensa, o que deseja. E agora não pode ser ofendido pela palavra da verdade. Não pode ser ofendido com a verdade que liberta, com a verdade que transforma, com a verdade que restaura. Não podemos abrir mão da correção. Não podemos abrir mão do confronto. Deus então fala com Caim no culto: você precisa melhorar. Você tem que ver onde está errando, você tem que melhorar. Caim então vai sair triste do culto. Uma palavra de correção.
E assim nós também. Não é de todos os cultos nós vamos sair alegres e dizer, nossa, Deus falou que é comigo, Deus falou que eu vou vencer, que é para me desanimar. Tem culto que nós vamos sair triste. Tem dias que a palavra de Deus, o culto vai vir como mel. Você vai sair dizendo, Deus falou comigo, foi bênção, foi uma maravilha. Mas tem dias que a palavra de Deus ela vai vir como espada, ela vai vir cortando. Aleluia! Ela vem falando, não é assim. Não toma essa decisão. Tem dia que a palavra de Deus vai vir como pão, ela vai te alimentar, vai te fortalecer. Vai ter dia que a palavra de Deus vai vir como um martelo, ela vai nos quebrar, nos humilhar, e nós vamos dizer, Senhor, me restaura, me perdoa, me purifica, eu preciso melhorar. E nós temos que entender o equilíbrio da palavra de Deus. Tem dias que ela vai vir como conforto, mas como confronto. E nós temos que abraçar ambas a palavra de Deus do jeito que ela vem. Porque Deus está falando e nós temos que aceitar a correção de Deus. Porque a correção de Deus é demonstração de amor. Porque o Pai corrige aqueles a qual ama. E nós vemos como Caim ele vai reagir à palavra de Deus. No versículo de número 8, nós vemos que infelizmente Caim ele não vai honrar a palavra de Deus. Caim ele vai desobedecer a palavra de Deus, ele mata o seu irmão e Deus ainda vem falar com Caim e Caim é ignorante com Deus. Caim não obedeceu a palavra no culto. Caim desprezou a palavra de amor de Deus para ele no culto. E nós vemos que Deus, a partir do versículo 11, vai decretar juízo sobre a vida de Caim. Porque já que Caim rejeitou o amor de Deus para com ele, agora Caim vai receber de Deus o juízo. Porque a correção de Deus é demonstração de amor, mas Caim rejeitou. Então Caim agora vai conhecer um Deus que é juiz. Porque esse é o equilíbrio de Deus. Deus ele ama sim, a sua misericórdia é infinita, porém o seu juízo também é real. E assim como o mundo, que despreza o amor de Deus, não quer saber da palavra, rejeita a igreja que Deus estabeleceu, um dia, lá no juízo final, irá receber o juízo de Deus. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós vemos que a vitória da igreja está decretada, e a derrota do mundo e de Satanás também está decretada. Então quem rejeita o amor de Deus irá receber o juízo. Então enquanto há tempo temos que abraçar o amor de Deus, temos que aceitar o amor de Deus, a palavra de correção nós temos que abraçar. Temos que ser obedientes à palavra de Deus. Nós vemos o grande desprezo à palavra de Deus, não só pelo mundo. Às vezes quando nós falamos de desprezo à palavra de Deus, nós pensamos no mundo. E não é só o mundo que despreza a palavra de Deus, tem muitos entre nós que também desprezam a palavra de Deus. Nós vemos em alguns países a dificuldade de se ter uma Bíblia na igreja. Não se pode carregar uma Bíblia. O que eles fazem? Rasgam páginas da Bíblia e distribuem entre os irmãos para que a palavra de Deus não venha sair de vez. Que eles venham ter algo, uma porção da palavra de Deus. E nós vivemos num país onde que cada um aqui, se quiser, pode ter 10, 20 Bíblias em casa sem problema nenhum e carregar debaixo do braço. Infelizmente, muitos entre nós não conseguem tirar 10 minutos do dia para ler, para meditar na palavra de Deus. Não sabe o sacrifício que os homens de Deus lá atrás passaram para manter os escritos da palavra de Deus. Sangue inocente foi derramado. Nossos irmãos, apóstolos, todos sofreram por amor a Cristo, para que a palavra de Deus viesse ser preservada para nós hoje. E às vezes desprezamos a palavra, precisamos resgatar o valor da palavra de Deus em nossas vidas. Porque muitos dizem, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, mas se não tem amor à palavra, não tem amor a Deus. O próprio Jesus vai dizer isso em João 14, 21. Se de fato quem me ama vai guardar os meus mandamentos. A maior demonstração de amor a Deus é o amor à sua palavra. Em 1 João capítulo de número 5, versículo 3, o apóstolo João vai dizer, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. João está dizendo, a palavra de Deus não é pesada. Porque às vezes muitos colocam a desculpa e dizem, não, eu não obedeço porque a palavra de Deus é pesada demais, mas ela não é pesada. João está dizendo, o problema é que esses que dizem que a palavra de Deus é pesada, muitas das vezes são pessoas que não têm uma vida de oração. Por quê? Porque o próprio Jesus vai dizer em João 16, 13,
Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Que Espírito da verdade Jesus está falando? Espírito Santo. Aleluia. Ele está falando que o Espírito Santo vai nos capacitar a obedecer a palavra. Porque a nossa natureza é caída. A nossa natureza é pendente ao pecado. A nossa natureza não quer saber de Deus. Mas Jesus falou, eu vou derramar o Espírito da verdade e ele vai nos capacitar a obedecer a palavra. Então nós só vamos conseguir ser capazes de obedecer a palavra se tivermos comunhão com o Espírito Santo. E como vai ser ter comunhão com o Espírito Santo se ele tiver uma vida de oração? Precisamos ter comunhão com o Espírito Santo, porque é só ele que nos capacitará a obedecer a palavra de Deus. É por isso que quando nós estivermos lendo a Bíblia em nossa casa, meditando na palavra, nós não podemos simplesmente depois de terminar de ler, guardar a palavra de Deus e fazer o que está fazendo. Não. Quando nós terminarmos de ler a palavra, ou melhor, enquanto nós estivermos lendo, nós temos que ir ali de joelhos e falar, Espírito Santo, me ajuda a viver o que eu estou lendo aqui, me ajuda a ter essa prática na minha vida. Quando nós estivermos ouvindo alguma pregação na igreja, nós glorificamos, nós damos glória, Deus está falando, mas nós temos que ali em Espírito falar, Senhor, me ajuda a viver isso, Senhor, eu tenho que melhorar, me ajuda, Espírito da verdade, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos guiar na palavra da verdade. Glória a Deus. Então que nós venhamos cada vez mais se apresentar como ofertas agradáveis diante de Deus, honrar a palavra dele, aceitar a sua repreensão e nunca abrir mão da exortação, do confronto, pelo conforto, e sempre se humilhar diante de Deus, pedindo para o Espírito Santo nos capacitar a obedecer a sua palavra. Eu quero encerrar fazendo uma oração com a igreja. Amém. Deus, poder. Tua palavra é verdade. Deus tremendo. Glória a Deus, meu Pai, a tua palavra foi pregada. Tua palavra, Pai, o Senhor e a valorização da tua palavra. Nos ajuda, o Espírito Santo, a praticar a sua palavra. Nos ajuda, o Espírito Santo, a dar a direção da palavra. Nunca abrir mão das verdades. Nos orienta pela direção da tua palavra. De coragem sempre a pregar a verdade. Somente a verdade da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a rica, maravilhosa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória